o verso 1, 2 e 3. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor, ou, se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança de meus pais. Amém? A gente precisa entender um pouquinho o contexto dessa história, né? Acabe era o rei de Israel, do Reino do Norte, quando Israel começou a ser governado por reis a partir de Saul, depois Davi, depois Salomão. E aí no filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido, né? Pelos pecados tanto de Salomão quanto de Roboão, o reino foi dividido, e o reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul ficou com 2 tribos, por amor a Davi, né? A palavra do Senhor fala. E Jeroboão foi o rei do norte, né? Jeroboão, ele tem um encontro com um profeta, com um sacerdote do Senhor, e o profeta rasga o manto em 10 partes e entrega, em 12 partes, entrega 10 para eles e fala assim: viu, você agora vai ser o rei do norte, o Senhor vai te entregar nas tuas mãos 10 tribos. E Jeroboão começa a governar o reino do norte, né? As 10 tribos do norte. E depois dele vem outros reis, até chegar a Acabe, que é um dos reis do reino do norte. E ele começa a governar de maneira totalmente displicente com a obra, com a palavra do Senhor, né? Jeroboão, ele tem uma revelação do Senhor. O profeta aparece para ele e fala assim: o Senhor te escolheu, você vai ser o rei do reino do norte. E mesmo assim, Jeroboão, ele não se importou em servir ao Senhor, né? O texto vai dizer que Jeroboão, de medo que o povo fosse para Judá, para Jerusalém adorar, ele faz altares para que o povo adorasse no norte, para que o povo não descesse a Judá. Ele faz bezerro de ouro para que o povo adorasse. Ele oferta sacrifícios em altares que desagradavam ao Senhor, tanto de medo de perder o reino, como se alguma coisa que nós fizesse nos poderia de alguma forma mudar a sentença do Senhor. Sabe, quando o Senhor ele nos entrega algo nas nossas mãos, isso é o Senhor quem está dando. Quando o Senhor nos dá um lugar, quando o Senhor nos dá um lugar de pertencimento, quando o Senhor nos dá o ministério nas nossas mãos, é o próprio Senhor que está dando. E isso tem um peso eterno. Sabe, a preocupação do nosso coração com os problemas da vida, elas não vão nos tirar a palavra liberada que o Senhor tem a nosso respeito. E Jeroboão, ele se perde na sua caminhada, e ele se desvia da presença do Senhor. Ele tem inúmeros problemas, e vai rei, vem rei no reino do norte, e um mata o outro, e vira uma bagunça, até que Acabe assume o trono. No capítulo 16 de 1 Reis, é o começo do reinado de Acabe. E no capítulo 16, o texto vai dizer que Acabe começa a reinar no reino do norte. 16, 29 vai dizer assim, ó: e no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu
que como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi a servir a Baal e o adorou. Então, Acabe conseguiu ser pior do que Jeroboão, porque além dele caminhar nos caminhos de Jeroboão, cometendo as mesmas atrocidades que Jeroboão cometeu, ele ainda vai e faz uma aliança com Etibaal, com os Sidônios. Ele toma por esposa Jezabel, que é a pessoa mais perversa que você vai ver na Bíblia, a mulher mais endemoniada, que tenta atrapalhar o agir do Senhor, que tenta matar os profetas do Senhor. E Acabe, não contente por caminhar nos caminhos de Jeroboão, ele ainda vai e se casa com Jezabel. E os irmãos conhecem toda a história do problema que dá entre Jezabel e o profeta Elias, né? O tanto que ela perseguiu, o tanto que o Senhor deu livramento através de Elias, tudo o que aconteceu. Mas o fato é que Acabe, ele assume o trono, ele vive de uma forma displicente. Só que tem uma coisa no reinado de Acabe que me chama a atenção, que no capítulo 20 de 1 Reis, diz que o reino de Israel, o reino do norte e a Síria entraram em guerra. Eles começaram a guerrear, e a palavra diz que o Senhor dá vitória a Acabe. Então percebam que Acabe, ele está vivendo uma vida displicente quanto à obra do Senhor. Ele está vivendo uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor alcança o reino do norte e dá uma vitória a Acabe para honrar com o nome do Senhor. Se você ler o capítulo 20 de 1 Reis, você vai ver que o rei da Síria, ele fala mal do Senhor. E aí não tem como alguém falar mal do Senhor e prevalecer, irmãos. Pode ver que Acabe, ele tem uma vitória sobre o rei da Síria, e ele acha que ele está no caminho certo por ter uma vitória. E nós precisamos entender, irmãos, que nem sempre uma vitória significa nós estarmos no caminho certo. Acabe teve uma vitória, mas isso não significava que ele estava cumprindo com a obra do Senhor. A gente tem a segunda-feira de oração lá no Lagoa, e, irmãos, nós temos o costume de orar no microfone. Acredito que os irmãos também têm esse costume no dia da oração. Irmãos, e o microfone troca de mão durante a oração, e a oração, ela é sempre a mesma. Todos os irmãos que pegam o microfone para orar, oram ao Senhor pedindo a direção do Senhor para o lugar, pedindo a direção do Senhor para o povo. E Acabe, ele não estava se importando com isso. Ele não se importava com que ele estava conduzindo aquela nação para o cativeiro. Dia após dia, ele conduzia o povo de Israel para o cativeiro, e ele não se importava com isso. Então é por isso que o resultado do que o Senhor está aprovando o nosso trabalho é quando tem uma família restaurada. É quando uma pessoa vem aqui, depois de passar por muitos lugares, por muitos caminhos, achar que ele estava no caminho certo, quando ele estava num Umbanda, na macumba, não sei na onde, mas ele chega aqui e ele é abraçado, e o Senhor liberta ele, e ele está com os seus pés firmados. Essa é a resposta do que o Senhor está aprovando o nosso trabalho. Sabe, não é uma vitória em meio a tantas batalhas que nós temos, mas o sinal de que o Senhor está aprovando o nosso trabalho é quando, num domingo de manhã, a uns 10 graus de temperatura, nós temos um batismo nas águas, mostrando que pessoas estão se convertendo ao Senhor. É quando tem famílias que estavam totalmente desestruturadas, quando estavam à beira de divórcios, quando estava tudo indo por água abaixo, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele dá uma palavra nessa casa, Ele dá uma direção para os pastores dessa casa, e Deus restaura essa família.
E Deus restaura esse casamento. Então o sinal de que o Senhor está aprovando o nosso trabalho é quando nós vemos fruto do nosso trabalho. É quando a palavra é pregada e alguém aceita Jesus. É quando a palavra é ministrada e alguém procura o pastor e fala assim: pastor, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, eu quero caminhar com vocês. Pastor, eu preciso alinhar minha vida, eu preciso de um envelope de dízimo, eu preciso ser dizimista, eu preciso caminhar conforme o coração de vocês. Sabe, o entendimento que nós temos de que o Senhor está aprovando o nosso trabalho é pelo fruto do nosso trabalho. É quando a dedicação que nós temos na casa do Senhor, ela gera algo nas pessoas que caminham conosco. É quando as pessoas que caminham conosco, elas conseguem ver em nós uma mudança. É quando as pessoas que caminham conosco olham a nossa forma de conduzir o nosso casamento, de respeitar a nossa esposa, de respeitar os nossos filhos. Quando as pessoas olham para nós e vê essa mudança, e vê que nós podemos ser um espelho para alguém, e ele decide fazer isso na vida dele, isso é o sinal de que o Senhor está aprovando o nosso trabalho. Não é uma vitória de vez em quando em meia guerra, porque nós vamos ter vitórias, irmãos, diárias, se nós caminharmos pela palavra do Senhor. A vitória, ela vai nos acompanhar se nós caminharmos de acordo com a obra do Senhor, de acordo com o que os mandamentos do Senhor nos ensinam. Sabe, o pastor falou sobre os dias difíceis que nós vivemos. E o pastor comentou comigo antes de começar que tem algumas famílias doentes, enfermas, né? Pessoas mal de saúde. E se você prestar atenção nos últimos dias, alguns meses para cá, eu acredito que uns 2 meses mais ou menos, o que tem de pessoas ficando doentes, o que tem de pessoas perecendo, o que tem de pessoas muitas das vezes ficando pelo caminho, o que tem de pessoas abrindo mão da sua fé. Irmão, se você parar para perceber, provavelmente está faltando alguém que sentava próximo a você no culto, e essa pessoa não resistiu às batalhas. Essas pessoas não resistiram às lutas e acabaram vendendo a sua vinha. Então nós precisamos ter uma consciência de que as lutas que nós passamos, elas não são naturais. A enfermidade, o problema que tem acometido algumas pessoas não é natural, irmãos. É espiritual. Nós precisamos lutar com armas espirituais. Nós precisamos ter olhos espirituais para os enfrentamentos que nós estamos tendo. Irmãos, se nós estivermos mal de saúde, nós vamos encontrar cura nesse lugar. É claro que há casos e casos, nós não vamos ser radical com isso, mas, irmão, um mal-estar, uma gripe, um resfriado, o lugar da cura é esse, irmãos. Sabe, às vezes você está com uma dor em alguma parte do seu corpo e você prefere ficar em casa assistindo a live. A cura está aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que a live ela não vai te alcançar. Claro que vai, irmãos. Mas a live não é uma muleta para nós ficar em casa no dia de frio assistindo a mensagem. A live é para quando você estiver viajando. A live é para você evangelizar e mandar para alguém, falar assim, ó, acompanha o nosso culto. A nossa cura vai estar aqui, irmãos. O milagre que nós esperamos do Senhor, Ele vai estar. Ele já está nesse lugar. Aleluia. Nós precisamos entrar no assunto. O fato é que Acabe, sendo o rei de Israel, ele vai até um homem chamado Nabote e faz uma proposta para ele. Pense no vizinho ruim que Nabote tinha, né, pastor? Pense no vizinho ruim que ele tinha. O palácio do rei era vizinho à vinha de Nabote. E a história, ela vai contar, o texto que nós lemos, ele vai dizer que Acabe faz uma proposta para Nabote. E se você olhar as condições da proposta, ela não é ruim, irmãos. Viu? Se você quiser eu te dou outra, se você não quiser eu te dou dinheiro.
Você não vai sair no prejuízo. Mas, irmãos, há uma diferença entre vinha e horta. Se você olhar no texto, Acabe quer fazer uma horta onde tem uma vinha. Irmãos, uma vinha, ela demora no mínimo 3 anos para começar a dar fruto. Uma horta, irmãos, é coisa de 1 mês ela está produzindo. Só porque ela produz uma vez e você tem que plantar de novo. E uma vinha não, uma vinha ela pode durar até 10 anos depois que ela está madura. Depois que ela está produzindo, ela pode dar uva até 10 anos de produção. Então a proposta do inferno, a proposta de Acabe, é que você troque o que você tem eterno por algo passageiro. A proposta do inferno é que você abra mão da tua fé, porque está difícil a caminhada. A intenção de Satanás é que você largue o teu casamento, porque está difícil a convivência. A intenção de Acabe é que você pare de ir para a igreja, porque tem muito compromisso, porque tem muitos dias, porque o serviço é cansativo. Mas há um valor eterno na discussão, irmãos. Há um peso eterno no que o Senhor te proporcionou. Nabote já tinha uma vinha, ele não ia plantar. Ele já tinha uma vinha, e a vinha trata-se de algo duradouro, de algo demorado para fazer. Demora para começar a dar fruto. É por isso que os nossos enfrentamentos são diários. É por isso que os problemas que nós enfrentamos parecem não ter fim, porque nós estamos plantando algo eterno. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, e isso é difícil. O reino dos céus é tomado à força. Nós precisamos batalhar. Nós não podemos vender a nossa vinha. Nós não podemos negociar o que o Senhor nos deu. O Senhor entregou um ministério nas nossas mãos. O Senhor tem algo para cada um de nós fazer. E isso não é passageiro. Não é uma horta que vai ser plantada agora e a geada vai matar. Não é uma horta em que vai acabar daqui uns dias. É uma vinha. E por mais que no período que a vinha não está produzindo, você olha o pé de uva, parece que está morto. Você olha só aquela raiz. Eu não sei se os irmãos já viram. Se você não viu, pesquise sobre isso. Você vai ver que um pé de uva, quando ele não está na época, estudiosos dizem que ele está guardando energias para a época de produzir. E você olha o pé de uva, ele está seco. Você olha, parece que tem só uma raiz, mas ele está guardando um peso eterno. O Senhor está gerando algo em nós, que por mais que demore para produzir, vai gerar sementes eternas. O Senhor tem colocado pessoas para caminhar com vocês, que vai gerar frutos, que já é frutos do trabalho. Então nós temos pessoas caminhando conosco, que nós precisamos cuidar. Tem pessoas caminhando conosco, que estão perecendo, que estão passando por dificuldades, e é necessário um olho clínico para isso. Nós precisamos pregar a palavra, mas nós precisamos assentar à mesa. Nós precisamos olhar no olho do nosso irmão e entender o que está acontecendo. Nós não podemos ficar indiferente com a necessidade da pessoa que caminha conosco. Nabote, ele teve uma oportunidade de vender, talvez por um bom valor, talvez por um lugar melhor, por uma horta maior, mas era a herança do Senhor. O texto diz: longe de mim vender a herança do Senhor. O Senhor me proíba de trocar o que é eterno por algo passageiro. O Senhor tem algo eterno nas nossas mãos. O Senhor tem uma família para nós conduzirmos. O Senhor tem filhos para nós criarmos. O Senhor tem pessoas para nós discipularmos. E essas pessoas não são passageiras. São pessoas que vão dar continuidade a essa obra. Nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos pedir essa direção do Senhor, para entender o coração de quem caminha conosco. Você pode adorar o Senhor um minuto?
Espírito Santo de Deus. O fato é que tem uma proposta. Diariamente tem uma proposta de Acabe querendo comprar a tua vinha. Diariamente tem uma proposta de Acabe querendo te fazer parar. Diariamente tem uma proposta do inimigo querendo que você venda a tua salvação, querendo que você venda o teu ambiente familiar, a igreja que você congrega. Diariamente há uma proposta do inimigo tentando nos tirar do propósito do Senhor. Se você perceber o aceleramento dos dias, você vai ver o quanto nós perdemos tempo com coisas fúteis, o quanto nós se distraímos e o quanto nós deixamos de lado algo que é eterno, o quanto nós temos nos distraído com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, o quanto coisas desse mundo, coisas passageiras, elas têm nos tirado do propósito do Senhor. E a história que nós lemos, o final dela parece sem sentido. Se você ler o final da história, você vai ver que Jezabel faz uma trama demoníaca e ela consegue matar Nabote. E é uma coisa que me chama a atenção, porque Acabe, ele vai para casa triste, ele chega lá, ele não quer comer, ele vira seu rosto para a parede, e aí Jezabel vem perguntar para ele o que aconteceu, ele conta a história, e daí ela pega e fala assim: viu, alegre teu coração e vá comer, porque eu vou te dar a vinha. Só que não era dela. Como que ela ia dar uma coisa que ela não tinha? Sabe, e o inferno, ele tenta nos oferecer algo que eles não podem nos dar. Sabe, o inimigo, ele tenta trazer alegria ao coração do ser humano com drogas, com bebedeiras, com orgias, com problemas que talvez a olho nu, talvez no coração de alguém isso possa parecer vantajoso, mas não tem nada de eterno nisso, irmãos. Não tem nada de salvação nisso. Isso é um convite à perdição, isso é um convite a perder a nossa salvação. E o texto vai dizer que ela escreve cartas a pessoas e ela sela essas cartas com o selo de Acabe, ou seja, ela manda cartas em nome de Acabe. Tamanho era a moleza de Acabe, vamos dizer assim, né? Para nós não usar um termo feio, vamos dizer assim, a moleza do sacerdócio de Acabe era tão ruim que ela escreve cartas em nome dele, se passando por ele. E o texto vai dizer que ela envia cartas olha aqui, ó, o verso 21, verso 8, vai dizer assim, ó: e ela escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o selo dele, e enviou essas cartas a anciões e para os nobres que estavam na sua cidade. Aí tem uma vírgula no texto, e o final do texto diz assim: habitando com Nabote. Ou seja, ela faz cartas em nome de Acabe, ela sela com o selo de Acabe, só que ela envia para pessoas que viviam com Nabote. Ou seja, às vezes os maiores enfrentamentos que nós vamos ter são com pessoas que muitas das vezes processam a mesma fé que nós, que pessoas que você acha que elas precisariam nos ajudar, ser um apoio amigo. O texto está dizendo que essas pessoas armaram para Nabote. Essas pessoas que muitas das vezes deveriam nos oferecer um ombro amigo, nos oferecer uma oração, um abraço, nos ouvir desabafar, são as pessoas que muitas das vezes falam mal de nós, sentam com outras pessoas
para falar mal do nosso nome, são pessoas que tramam contra nós. Só que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque ela diz assim que o Senhor, Ele não tem o culpado por inocente. Sabe? Dificuldades que nós temos, o Senhor, Ele está contemplando. Sabe, o Senhor, ele não, o trono não está vazio. O nosso Deus está sentado no trono e Ele não tem o culpado por inocente. Se você continuar lendo a história, você vai ver o que acontece com Acabe, você vai ver o que acontece com Jezabel. Mas Nabote, ele prefere morrer do que vender a sua vinha. Ele prefere morrer do que vender o que tem um peso eterno. Então nós precisamos estar preparados para ir às últimas consequências com a nossa fé. Nós precisamos ir às últimas consequências com a fé que nós processamos. A fé que mora no meu coração, ele precisa ir até o fim dos meus dias. Nós precisamos ter uma aliança com o Senhor, e nem que isso custe a nossa vida, nós precisamos manter a nossa aliança com o Senhor. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, há um peso eterno no que o Senhor tem para nós. Há um peso eterno no que o Senhor está gerando através de nós. Há um peso eterno no que o Senhor tem gerado nas nossas noites de sono, nas nossas noites sem dormir, nas nossas noites de choro, de clamor, de intercessão, nas noites em que vocês passam orando, nas noites em que vocês passam chorando. O Senhor está gerando algo, e isso tem um peso eterno. Não pense que ninguém está vendo o que você está passando. O Senhor tem contemplado as lutas que nós temos passado. O Senhor tem contemplado as noites sem dormir, o choro, o clamor. O Senhor tem visto. Aleluia. Irmãos, para nós concluir, eu quero ler um outro texto com os irmãos, que está em Lucas, capítulo 13, o verso 6 da palavra do Senhor. É uma parábola de Jesus, que vai falar sobre vinha também. Lucas 13, o verso 6 vai dizer assim: e ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi buscar fruto nela e não achou. Irmãos, parece que o texto está em desencontro, né? Lucas 13, 6. Qual que é a lógica de ter uma figueira na vinha? E pior de tudo, uma figueira que não dava fruto. Então, mas o texto diz que o dono da vinha, Lucas 13, 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ou seja, tem um dono na vinha. Tem um dono na vinha. E esse dono da vinha, ele tinha uma figueira que ele quis plantar no meio da vinha. E a vinha dele, ele planta o que ele quiser. E muitas das vezes, nós estamos plantados na vinha do Senhor e nós não conseguimos dar fruto. E é o caso dessa figueira. Ela estava plantada numa vinha e ela não dava fruto. Irmãos, porque a figueira ela queria dar uva. E uma figueira vai dar figo. Então, às vezes, nós não entendemos o lugar que nós estamos. Nós parecemos deslocados no lugar que nós estamos. E nós não conseguimos fluir muitas das vezes, porque nós queremos fluir como os outros fluem. Nós queremos caminhar na mesma pegada que o pastor caminha. E o Senhor tem uma medida para cada um de nós. Então o Senhor quer que você produza no lugar que você foi chamado,
na condição que você tem. Uma figueira nunca vai produzir vinho, nunca vai produzir uva, porque uma figueira produz figo. Então, se eu sou chamado para produzir figo, eu tenho que produzir figo, por mais que eu esteja no meio de uma vinha, onde todo mundo produz uva. Eu preciso entender no Senhor o que o Senhor quer de mim. Eu preciso entender no reino qual é o propósito do Senhor para a minha vida. É por isso que eu preciso orar ao Senhor, eu preciso jejuar e buscar o Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para mim. Porque é muito fácil eu olhar para o pastor e ver como o pastor prega bem, como o pastor Maxwell prega bem, como ele canta bem, mas é a medida dele. Irmãos, se eu cantar aqui, irmãos, vocês vão tudo embora, irmãos. Nem no chuveiro, irmãos. Eu sou desafinado até para caminhar. Então eu sei que se eu cantar vai dar ruim. Então o pouco que eu sei é falar da palavra do Senhor. Então eu não preciso querer caminhar conforme alguém caminha. Assim, eu acho lindo o louvor, irmãos. E junto com os irmãos eu canto, irmão. O problema é de quem estiver perto. Mas assim, eu preciso entender o lugar que o Senhor me plantou e o que o Senhor tem para mim. Amém? Os irmãos conseguem entender isso? Amém? Você consegue entender que o Senhor tem um ministério para você? O Senhor tem um chamado para você? Irmãos, se vocês tirarem 10 minutos por dia só para pedir ao Senhor, para que Ele mostre para você no que você pode ser útil, vai faltar folha para você escrever o que o Senhor vai te falar. Talvez você se sinta deslocado, achando, viu, eu só faço a mesma coisa, só tem isso para me fazer. Irmãos, há uma infinidade de trabalho na casa do Senhor que precisa ser feito. Irmãos, são 5 ministérios. Se você pesquisar os ministérios, você vai ver que um precisa complementar o outro. O pastor sem o mestre não vai conseguir, sem o apóstolo, sem o profeta, sem o evangelista. Tem cada um de nós, tem esse dom dentro de nós. Esse ministério, cada um de nós pertence a um desses 5 ministérios. Cada um de nós pertence a um deles, e nós precisamos entender o nosso local. Nós precisamos entender o que o Senhor tem para nós poder fluir nisso. Amém? Esses dias eu estava trabalhando com o pastor Thiago, e assim, nós temos um chamado totalmente diferente, né? Como eu já falei, que eu prefiro sentar à mesa, eu prefiro conversar, sabe, com aquele irmãozinho ruim, assim, que você fala e ele não escuta. Eu gosto desse, sabe? Eu gosto de sentar à mesa, e daí eu falo, daí ele faz ao contrário. Na outra semana nós sentamos de novo, e o pastor Thiago já não tem essa paciência, sabe? O pastor Thiago, ele tem uma sensibilidade muito maior em pregar o evangelho. Esses dias nós estávamos num serviço na casa de um cliente, e pense num senhorzinho assim, que falava palavrão, sabe? Era 2, 3 palavras assim, ele já soltava assim. E assim, para mim aquilo era horrível, assim. Eu não conseguia ficar perto daquele senhor. E o Thiago, ele parava assim e ficava assim. Aham, sei. E daí ele conseguia converter o jeito que o homem estava falando, trazendo ele para o Senhor. Sabe? Então isso é o dom que ele tem. Sabe? Uma coisa que talvez para mim seja muito difícil, para outra pessoa é muito fácil. Sabe? Talvez tem pessoas ao nosso lado que elas só precisam de um abraço, irmão. Elas só precisam de um abraço, de alguém que abrace apertado ela e fale: eu estou orando por você, eu intercedo pela tua casa. E isso não nos custa, irmão. Se você perceber, irmão, para você dar um abraço em alguém não vai te custar nada. Mas para a pessoa que está sofrendo, para a pessoa que está com a sua alma doída, um abraço vai fazer toda a diferença. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos, quero que você fique em pé, por favor. Eu gostaria que os irmãos se dedicassem à oração, igual nós estávamos orando na oração que a pastora fez no meio do culto. E eu queria que você derramasse o teu coração, buscando ao Senhor qual é o ministério que o Senhor tem na tua vida, sabe? Falando ao Senhor sobre a aliança que você tem com Ele,
que em hipótese nenhuma você vai vender a tua vinha ao Senhor. Sabe, fale com o Senhor sobre a aliança que você tem com o Senhor, sobre o propósito que o Senhor tem na tua vida. Eu quero que você, não me deixe orando sozinho, que você eleve a sua voz, sabe, ore com força, ore alto, busque o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós estamos na tua presença e nós entronizamos o teu nome nesse lugar, Senhor. Pai, o Senhor é poderoso para operar. Pai, o Senhor é o dono desse lugar. Esse é o teu povo, Senhor. Esses são os teus filhos, os filhos do Senhor, ó Pai, que não vão vender a sua vinha por dinheiro nenhum, que não vão negociar o que é eterno, Senhor. Esse é o teu povo, Senhor, que tem uma aliança contigo, que tem um combinado com o Senhor de te servir até a morte. Aconteça o que acontecer, nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos um combinado com o Senhor, e nós queremos te servir, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus dessa casa, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa família. Pai, nós te adoramos nessa noite, Pai, nós te bendizemos nessa noite, porque o Senhor é eterno, o Senhor é imutável, o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Nós servimos a um Deus eterno, nós servimos a um Deus poderoso, e nós queremos te render honra, glória, louvor e adoração nessa noite. Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia.